Então, agora a gente vai falar sobre os lipídios. Bom, quando a gente fala de carboidratos, a gente associa carboidrato ao quê? Açúcares, massas, né? Associa o carboidrato a isso. Lipídios, eu quero que vocês associem lipídios ao quê? Óleos, gorduras, para que a gente possa entender quais são as características gerais desse grupo. Vamos lá. Primeiro, lipídios são moléculas orgânicas apolares. Se elas são moléculas orgânicas apolares, significa dizer que eles vão ser insolúveis em água. Por que eles vão ser insolúveis em água? Porque a água é uma substância polar. Se eles são apolares e eles são insolúveis em água, a gente pode dizer que os lipídios eles não possuem afinidade com a água. Se eles não possuem afinidade com a água, logo eles vão ser substâncias hidrofóbicas, ou seja, não possuem afinidade, não se misturam com a água. Os lipídios eles são solúveis somente em solventes orgânicos. Como exemplo, cetonas, ésteres, que vão conseguir dissolver os lipídios. E os lipídios eles são formados basicamente por carbono, hidrogênio e oxigênio. A classificação dos lipídios. Os lipídios eles podem ser classificados em glicerídeos, fosfolipídios, cerídeos, carotenoides e esteroides. Os glicerídeos são os lipídios mais abundantes. Eles são formados por um álcool, que vai ser o glicerol, ligado a um ácido graxo. De acordo com o número de ácidos graxos que esse glicerol se liga, eles vão ser classificados em mono, di ou triglicerídeos. Vamos lá. Em termos de classificação, os glicerídeos eles podem ser classificados em óleos e gorduras. O que diferencia um do outro? Primeira diferença. Os óleos eles estão no estado líquido. As gorduras estão no estado sólido. E as cadeias vão ser classificadas de acordo também com as cadeias. Os óleos eles têm cadeias insaturadas. Ou seja, o que significa dizer que uma cadeia é insaturada? Que possui ligações, os átomos eles vão se ligar através de ligações duplas ou triplas, que são chamadas de insaturações. E as gorduras eles têm cadeia saturada, ou seja, não possuem nenhuma insaturação. O tipo de ligação é ligação simples. Qual é o perigo de você ficar ingerindo gordura saturada? Porque se ela está em temperatura ambiente, ela está no estado sólido, a probabilidade de você ingerir esse tipo de alimento e elas entupirem as artérias, os vasos sanguíneos, é muito maior do que quando você ingere óleos, né? Você ingere o óleo no estado líquido. Por isso que o ideal é você ter uma alimentação mais rica em óleos do que em gordura. O fosfolipídio. O fosfolipídio é a junção de um fosfato ligado a uma cadeia de lipídios. Vamos lá, o fosfato a gente sabe que ele é um sal mineral. Se ele é um sal mineral, quer dizer que ele é polar. Se ele é polar, significa dizer que ele se mistura com a água, ele possui afinidade com a água. Se ele possui afinidade com a água, se ele se mistura, se dissolve em água, significa dizer que ele é hidrofílico. E o lipídio? O lipídio a gente sabe que ele é apolar. Se ele é apolar, ele não possui afinidade com a água, ele não se mistura com a água. Se ele não se mistura com a água, ele é chamado de hidrofóbico. Certo? Vamos lá. O fato do lipídio possuir uma parte polar, que é a parte do fosfato, e uma parte apolar, que é a parte do lipídio, ele é chamado de anfipático. Anfipático, por quê? Porque ele possui tanto a parte hidrofílica, que possui afinidade com a água,
quanto a parte hidrofóbica, que não possui afinidade com a água. Vamos lá, gente, os cerídeos. Os cerídeos, eles são formados por álcool de cadeia muito longa e ramificada. O fato deles possuírem uma cadeia muito longa faz com que eles sejam também muito insolúveis em água. Eles não se dissolvem de modo nenhum em água. Exemplos de ceras que nós temos. Nós temos a cera de ouvido, que é um exemplo de um cerídeo. A cutina, que reveste as folhas dos vegetais. E um detalhe, os cerídeos, eles de modo nenhum, eles são digeridos. Nós não possuímos a capacidade de digerir esses cerídeos. Exemplo, às vezes você vai se alimentar, você come o favo de mel, que é um exemplo de um cerídeo. Se você ingerir esse favo de mel, ele vai sair de maneira intacta nas suas fezes. Ele não é absorvido, não é digerido. Os carotenoides. Os carotenoides, eles são formados somente por álcools que vão desenvolver a função de lipídio, são totalmente insolúveis em água. O principal carotenoide é o beta-caroteno, que é a matéria-prima para a produção da vitamina A. E ele possui também coloração vermelha alaranjada. Vamos lá, gente, os esteroides. Os esteroides são lipídios formados por álcool cíclico, ou seja, álcool de cadeia fechada. Esses esteroides compreendem principalmente no colesterol. Observações relacionadas ao colesterol. O colesterol, primeiro, ele só é de origem animal. Só animais produzem e têm colesterol. Nada de origem vegetal possui colesterol. Exemplo, óleo de girassol, óleo de canola. Não possui colesterol, porque é de origem vegetal. Manteiga, margarinas, que são derivados do leite, por exemplo, possui colesterol, porque é de origem animal. Nós, seres humanos, possuímos colesterol e produzimos colesterol no nosso fígado. O nosso fígado que é responsável pela produção de colesterol. Vamos lá. Esse colesterol, ele vai ser precursor também da produção da bile. A bile nada mais é do que um produto sintetizado que emulsifica as gorduras e auxilia na digestão de gorduras. Ele vai ser um precursor também da vitamina D, ele vai servir de matéria-prima para que a gente possa produzir vitamina D, para que a vitamina D possa ser produzida. Desempenha também funções regulatórias, como hormônios. Exemplo de hormônios que são de origem esteroide. Os hormônios sexuais, que é a progesterona, os estrogênios, a testosterona e os corticoides. E ele também faz parte da composição das membranas celulares. Gente, quando a gente fala de colesterol, sempre surge aquela dúvida, qual é o colesterol bom, qual é o colesterol ruim? Mas, na verdade, o colesterol, não existe colesterol bom e colesterol ruim. Primeira coisa que a gente precisa entender, o colesterol é um lipídio. Se ele é um lipídio, ele é apolar. Se ele é apolar, logo ele não vai se misturar com a água. Ele é uma substância hidrofóbica. Se ele é hidrofóbico, não se mistura com a água, o colesterol ele não anda livremente no sangue. Por quê? O sangue ele possui a presença de água. Ele vai precisar, para que ele seja transportado na corrente sanguínea, ele vai precisar de uma proteína, ou seja, uma lipoproteína que vai fazer o transporte desse colesterol na corrente sanguínea. Vamos lá, essa proteína pode ser a proteína HDL ou LDL. HDL é a lipoproteína de alta densidade. E o LDL é a lipoproteína de baixa densidade. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber. HDL é considerado o colesterol bom, né? A lipoproteína boa.
E o LDL é considerado o colesterol, a lipoproteína ruim. Por que o LDL é ruim? Porque ele é uma lipoproteína de baixa densidade. Se ele possui uma baixa densidade, significa que a quantidade de lipídios é muito maior do que da proteína que transporta esse lipídio. Vamos fazer uma comparação. Se você pega, por exemplo, um copo d'água e joga óleo ali dentro, o que vai acontecer? O óleo ele vai boiar sobre a água, correto? Ele boia sobre a água por quê? Porque ele possui uma densidade menor do que a da água. Se ele possui baixa densidade, automaticamente ele vai boiar. Se a lipoproteína ela tem baixa densidade, significa dizer o quê? Que a concentração de colesterol é maior do que a concentração de lipoproteína, da proteína aqui. E o HDL, lipoproteína de alta densidade. No HDL, existe uma maior presença da proteína do que do lipídio. Vamos lá. E o LDL, por ele ser uma lipoproteína de baixa densidade, ele possui uma concentração maior de colesterol, ele vai tender a formar o que a gente chama de placas de ateroma. O que é essa placa de ateroma? É a obstrução, são o acúmulo desse colesterol no vaso sanguíneo. Vai sendo formada uma placa e vai obstruindo o caminho do sangue. Por isso ele é chamado de colesterol ruim. E por que o HDL é chamado de colesterol bom, da lipoproteína boa? Porque ele, ao ser transportado pelos vasos sanguíneos, ele recolhe o excesso desse LDL e transporta também, ou seja, diminuindo essa placa de ateroma, que é o que causa infartos e derrames, né? Acidente vascular cerebral. Vamos lá, por que o HDL é considerado colesterol bom, a lipoproteína boa? Porque ele recolhe esse acúmulo de colesterol nos vasos sanguíneos. Esse colesterol que forma essas placas, essas obstruções no vaso sanguíneo, esse colesterol sai recolhendo, diminuindo essas placas de ateroma. Vamos lá, os lipídios, eles têm função de reservar energia. Nós armazenamos energia na forma de triglicerídeos. Eles vão funcionar também como isolante térmico. Exemplo, o urso polar, ele possui uma camada de tecido adiposo, uma camada de lipídio muito grossa. Isso vai permitir que esse animal seja melhor adaptado às regiões mais frias. Mecânico e isolante elétrico. Isolante elétrico, o exemplo de lipídio que tem essa função é a bainha de mielina presente nos neurônios, que facilita a transmissão do impulso nervoso. Impermeabilização. Exemplo, as aves, elas possuem uma glândula chamada de glândula uropigiana. Essa glândula, ela produz um óleo em que os pássaros vão lá, molham, passam um bico naquela glândula, pegam óleo e espalham nas penas, impermeabilizando as penas. A bile ela vai emulsificar as gorduras, facilitando a digestão de gorduras. Vai atuar também os lipídios como os hormônios sexuais, que é o exemplo da progesterona, testosterona e os corticoides. E eles também vão atuar na forma de vitaminas, as vitaminas A e vitamina D.